Boa noite, pessoal. A gente vai trabalhar hoje o capítulo introdutório do Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Voloshinov. Aqui a gente vai ver um pouquinho dessa concepção marxista, né? Como é que ela entra nos estudos do círculo de Bakhtin, né? Porque, de alguma forma, essa maneira como o Voloshinov vai trazer, vai aparecer também nas obras do Medvedev e também nas obras do Bakhtin, lógico que com algumas diferenças. Aqui a gente tem uma introdução e depois esse capítulo aqui, que vai ser muito interessante, que é a ciência das ideologias e a filosofia da linguagem. Existe uma ciência das ideologias, então como é que essa ciência se coloca? Como é que a filosofia da linguagem vai contribuir para esses estudos que estavam ligados à questão da ideologia? Então, esse capítulo vai tratar do problema do signo ideológico, o signo ideológico e a consciência, a palavra como signo ideológico, por excelência, né? A gente vai ver aqui que a palavra é, assim, o mote, a forma, né? Mais onipresente, mais oblíqua, oblíqua, que ela está em todos os lugares, né? Então, mas não é só, a gente não vê ideologia só nas palavras, a gente vai ver outras coisinhas aqui que também vai manifestar ideologias também. Também a gente vai observar nesse capítulo, que é bem interessante, a questão da neutralidade ideológica da palavra. Parece engraçado, né, a gente falar de neutralidade da palavra, né, em Voloshinov, mas a gente vai ver aí quando é que a palavra assume esse aspecto de neutralidade. E também a gente vai falar aqui da capacidade da palavra ser um signo interior. E depois as conclusões. Bem, esses dois capítulos, o capítulo introdutório e esse capítulo primeiro, eles vão fazer uma análise crítica dos estudos desenvolvidos pelos marxistas, pelos estudos da psicanálise e da psicologia social, no que se refere ao processo da criação ideológica, né? Então, como é que se manifesta a ideologia? Como é que se dá a criação ideológica, né? Então, é uma grande questão que o Voloshinov pretende, de alguma forma, responder. E vai fazer isso fazendo críticas à visão idealista de consciência. Então, existe aí um jeito de pensar a ideologia que, de alguma forma, corresponde a uma visão idealista, até na teoria do Marx. Né? A gente vai ver que, embora seja materialista, quando a gente pensa a questão da consciência, viés psicológico ou um viés idealista vai estar presente. Então, esses dois capítulos que eu vou falar, e depois a Isabel vai falar ainda mais da base, da infraestrutura, que também mobiliza a consciência, né? A gente, de alguma forma, esses capítulos vão tratar disso. É interessante a gente falar que havia assim, duas correntes muito fortes naquele momento, né? A própria a psicologia social, mas a psicanálise também, e o marxismo. Eram teorias fortes que, de alguma forma, tentavam explicar esse movimento da consciência. Então, a gente tem esse livro aí, o Freudismo, né, que foi assinado por Mikhail Bakhtin, mas hoje a gente também tem essa novidade de que essa obra também é de autoria do Voloshinov, né? Então, aí a gente tem uma edição brasileira, esse livro foi publicado em 1925 pelo Voloshinov, né? Mas no Brasil ele está publicado, assinado pelo Mikhail Bakhtin, né? Mas a gente já encontra essa obra assinada por Voloshinov, publicada em 1925. Né? Então, isso é interessante porque a gente está olhando aí
que o Plotchnov via a questão da psicologia como um dado importante, mas era preciso rever tanto como a psicologia pensava a questão da consciência, como também o marxismo pensava a questão da consciência, né? Como é que se explica essa consciência? Então, a gente entra então no capítulo, né, Marxismo, Filosofia da Linguagem, Problemas Fundamentais, bem na introdução. Reparem só o que vai acontecer nesse primeiro momento, né? Até o presente momento, ainda não existe nenhum trabalho marxista sobre a filosofia da linguagem. Mais do que isso, não há nenhum enunciado preciso e bem desenvolvido sobre a linguagem nos textos de orientação marxistas, dedicados a temas semelhantes. Portanto, é bem compreensível que, por ser, de fato, pioneiro, o nosso trabalho possa abordar apenas tarefas mais modestas, né? Então, o próprio Plotchnov começa aqui dizendo que os trabalhos marxistas são interessantes, mas que não se deteve muito à questão da filosofia da linguagem. Então, aqui nesse momento, Plotchnov vai querer mostrar esse aspecto que parece que é um pouco falho aí nos estudos, né? Ou não foi muito estudado. É interessante que isso já é uma nota de rodapé que está no capítulo, que a autora aponta para um livro que já falava um pouquinho, né, dessa questão da consciência, né, que era A Origem do Discurso e do Pensamento, que foi publicado em 1928, desse autor Present. No livro, são analisados problemas da gênese do discurso e do pensamento. Sendo que o discurso não é compreendido como linguagem, nem como sistema ideológico específico, mas enquanto sinal, numa acepção reflexiológica, né? Então, já havia alguns estudos de discurso, já havia alguns discursos sobre pensamento, mas não pensavam nessa questão da linguagem como elemento mediador, né? Então, não se pensava nesses aspectos, né? A linguagem era reduzida a um simples sinal. Então, esse estudo não conduz diretamente às questões concretas da linguística e da filosofia da linguagem. Aqui a gente já vê uma crítica aos estudos que estavam sendo feitos naquele momento para pensar a questão do discurso, para pensar a questão do pensamento, sem levar em conta a questão da linguagem. Os fenômenos ideológicos e a linguagem. Né? E aí Voloshinov continua, né, mostrando a problemática que vai ser estudada no livro. Nossa tarefa tornou-se mais complexa, principalmente pelo fato de que na literatura marxista ainda não existe uma definição acabada e reconhecida da realidade específica dos fenômenos ideológicos. Na maioria dos casos, os fenômenos ideológicos são compreendidos como fenômenos da consciência, isto é, do ponto de vista psicológico. Né? Então, os fenômenos ideológicos aqui não têm uma materialidade externa. Né? Ele é visto como um fenômeno da consciência, mas ele é visto do ponto de vista psicológico. Tá? Os fenômenos ideológicos, de modo algum, poderiam ser reduzidos a particularidades da consciência ou de psicologias subjetivas. Aqui, ele já está fazendo uma crítica àqueles estudos que vinham sendo feitos pela psicologia e pela psicanálise, né? Que quando pensava essa questão da consciência, pensava sobre essa ótica da subjetividade, ou então dessa consciência que não é atravessada pela materialidade exterior da linguagem. É preciso, então, olhar o papel da linguagem como realidade material específica da criação ideológica. Não pode ser avaliado simplesmente pelo que se passa na mente do sujeito. Então, isso aqui é uma crítica direta aos estudos da psicologia. Né? E ele continua
Ele não vai só, de alguma forma, apontar problemas ligados aos estudos lá da psicologia, como também vai apontar problemas ligados aos estudos do marxismo. E aí a grande contribuição naquele momento. A gente lembra que as pesquisas tinham apoio se assumisse a perspectiva do marxismo, né? Então, os estudos do Voloshinov têm uma contribuição, um acréscimo ao que já vinha sido estudado do ponto de vista da teoria marxista. Então, ele diz, os fundadores do marxismo definiram o lugar que a ideologia ocupa na unidade da vida social. A ideologia como superestrutura, infraestrutura. Isso aqui é um detalhe bem interessante, é essa visão marxista. Inclusive, a tradutora ela não usa o termo infraestrutura. A ideologia é passada aí, pela superestrutura, pelas relações familiares, pelas igrejas, pela escola, pela imprensa, por todos esses veículos que, de alguma forma, constrói simbolicamente aquilo, vai naturalizando determinados sentidos e a gente vai entrando no espaço simbólico a partir do que essas instituições vão passando em termos de valores, de crenças, de costumes. Mas essa superestrutura, ela, de alguma forma, na visão marxista, é determinada pela base, ou seja, a infraestrutura, o aspecto econômico, o aspecto ligado à produção, às relações de produção, né? Então, essa é uma maneira de explicar o processo da ideologia, né? Que tem aí uma relação de instituições que vão estabelecendo um conjunto de crenças, de costumes, que estão atrelados, estão vinculados diretamente a essas instituições econômicas. Já no que concerne as questões relacionadas ao material da criação ideológica e as condições de comunicação ideológica, esses problemas secundários para a teoria geral do materialismo histórico não receberam uma solução concreta e finalizada. É aí que entra a brecha, né? É aí que o Voloshinov quer entrar e que ele está problematizando. É interessante mostrar esse desenhozinho, porque depois a Isabel vai falar um pouco mais isso, né? Então, a gente tem a superestrutura, que é o Estado, a política, que de alguma forma passa as ideologias de acordo com os interesses lá da estrutura econômica, das forças produtivas, das relações de trabalho, do modo de produção. Esse é um jeito de pensar. A Sheila Grillo, ela trabalha de uma forma diferente da primeira tradução. Na primeira tradução, se fala em infraestrutura, usa exatamente essa palavra. Ela não usa essa palavra, ela usa a palavra base, tá? Mas eu acho que a palavra infraestrutura, ela dá, assim, ela torna um pouquinho mais didática. Então, eu usei aqui isso, mas na tradução tem uma diferença. E aí também é uma questão que eu já quero perguntar para a Sheila, né? Por que dessa mudança, né? Por que nessa nova tradução a gente não utiliza infraestrutura e sim base, tá? Mas pela superestrutura é que a gente começa a entender, na visão de Marx, a proposta de como a ideologia é passada. A ideologia é compreendida como fenômeno da consciência, né? Tal concepção muito dificultou a abordagem correta das particularidades específicas dos fenômenos ideológicos, que de modo algum poderiam ser reduzidos à particularidade da consciência e à psicologia subjetiva. Voltamos a esse aspecto, a essas críticas. E mais uma crítica do Voloshinov, né? Entendendo que ele assume a abordagem marxista, a proposta é de uma ciência da linguagem que assuma essa abordagem marxista, o materialismo dialético, mas que ele precisa acrescentar outros elementos. Então,
que precisa se pensar mais sobre a questão da criação ideológica. Marx pensou todo esse movimento, né, da construção ideológica, a reprodução dos costumes, dos valores que são repassados pelas as instituições, mas não deu ênfase à questão da linguagem, né, e da filosofia da linguagem para pensar o desenvolvimento da consciência. Então, Voloshinov vai falar, Marx e Engels tocaram de leve, ou não abordaram em absoluto a criação ideológica. As categorias mecânicas se arraigaram. No geral, todas essas áreas ainda se encontram no estágio do materialismo mecânico e pré-dialético, né? Então, essa proposta de explicação da consciência e da criação ideológica, ela ainda deixa a desejar em alguns aspectos. E aí a gente fica assumindo essa perspectiva do materialismo mecânico, como se só as estruturas econômicas e essa relação entre a estrutura econômica e essas instituições que estão lá no campo da superestrutura são responsáveis por esse desenvolvimento da ideologia, da criação ideológica, né? É preciso ver mais além. Até o presente momento, reina a categoria da causalidade mecânica em todas as áreas da ciência sobre a ideologia. Então, ele está aqui o tempo todo problematizando essa questão. A compreensão positivista do empírico, né, o culto ao fato, né, do culto do fato, também é um problema, porque não consegue visualizar esse processo da criação ideológica. Mesmo estudos literários de Plekhanov, pai do marxismo russo, não conseguiram contribuir quase nada para o nosso tema, que é a criação ideológica. Seus trabalhos abordaram questões de cultura, estética, religião, filosofia, sociologia, sempre sob um viés marxista, mas sempre sob essa lógica determinista e causal. Não se fala dos processos subjetivos, dos afetos, das relações para além da esfera do mundo do trabalho. Parece que só existem ideias pré-concebidas no mundo do trabalho, que vão ser sempre reproduzidas. Então, a gente fica num beco sem saída quando a gente toma a perspectiva mecânica. Então, o que o Voloshinov está criticando é esse aspecto mecanicista para explicar o processo da criação ideológica. Então, para desenvolver mais o próprio estudo do marxismo, a própria proposta marxista de transformação da realidade, de mudança de mundo, né? Porque tem esse compromisso viés marxista, Voloshinov propõe um aprofundamento do papel da filosofia da linguagem dentro da abordagem marxista. Então, a gente vai aí para a parte 1 do texto, né? A gente só fez a introdução, agora a gente vai para a parte 1, e eu peguei e aproveitei e inseri aqui alguns trechinhos do livro Ideologia Alemã, de Marx, porque esse livro ele foi publicado depois da publicação de Marx em Filosofia da Linguagem. Mas ele foi escrito, evidentemente, bem anteriormente, 1800 e alguma coisa, não me lembro exatamente a data, mas ele só foi publicado em 1930. Isso não quer dizer que o que Marx pensava de ideologia não atravessou os diferentes espaços, porque, na verdade, tanto Engels, quanto Marx, quanto toda a pleide de marxistas que tinha naquela época, divulgaram essas ideias oralmente. Então, uma das ideias que Marx apresenta, e que alguns teóricos até contestam, é a ideia da consciência como falsa consciência, né? E é interessante ver aqui, nesse pedacinho, como é que ele vai, em 3 trechinhos que a gente vai ler aqui, como é que ele vai pensar a questão da consciência, né? Como é que vai pensar a questão da ideologia, né? A ideologia como falsa consciência, né? Esse é um conceito que ele utiliza, né? Ideologia é uma falsa consciência. Alguns autores questionam essa ideia e dizem que não é bem assim. Mas quando a gente pega o textinho dele,
a gente vai ver que é um pouco isso que ele está dizendo. E aí a gente depois pode até abrir para discussão para pensar se ideologia, aqui no modo como o autor apresenta, pode ser dito como falsa consciência ou se vocês interpretam de uma outra forma, tá? Então, eu peguei exatamente o texto lá da introdução do livro Ideologia Alemã, do Marx. Até agora, os homens formaram sempre ideias falsas sobre si mesmos, sobre aquilo que são e que deveriam ser. Organizaram suas relações mútuas em função das representações de Deus, do homem normal, etc., que aceitavam. Esses produtos do seu cérebro acabaram por os dominar. Apesar de criadores, inclinaram-se perante as suas próprias criações. Libertemo-nos, portanto, das quimeras, das ideias dos dogmas, dos seres imaginários, cujo jugo os faz degenerar. Revoltemo-nos contra o império dessas ideias. Ensinemos os homens a substituir essas ilusões por pensamentos que correspondam à essência do homem. Afirma um, a ter perante elas uma atitude crítica. Afirma outro, a tirá-las da cabeça. Diz um terceiro, e a realidade existente desaparecerá. Então, aqui ele já está, de alguma forma, criticando a própria igreja, né? Que, de alguma forma, tenta dar algumas explicações, né, sobre a nossa posição social, o nosso modo de agir socialmente, né? Então, a igreja já vai inserindo ali representações que muitas vezes são ilusórias. Não só a igreja, como a própria ciência também, né? A ciência, de alguma forma, vai formatando, vai justificando determinadas ações, né? Então, Marx vai falar sobre a consciência, né? A consciência é, pois, um produto social e continuará a sê-lo enquanto houver homens. Consciência é, antes de tudo, a consciência do meio sensível imediato e de uma relação limitada com outras pessoas e outras coisas situadas fora do indivíduo que toma consciência. É simultaneamente a consciência da natureza, que inicialmente se depara ao homem com uma força francamente estranha, toda poderosa e inatacável, perante o qual os homens se comportam de uma forma puramente animal e que atemoriza tanto como os animais. Por conseguinte, uma consciência de natureza puramente animal, religião natural. Reparem que nesse trecho, Marx não fala sobre a mediação da linguagem. Ele está falando da relação entre os homens. Ele, de alguma forma, na obra dele, ele vai tocar nesse assunto, mas vai tocar de forma muito ligeira. E o que o Voloshinov está propondo aqui é aprofundamento justamente disso, a linguagem com mediação. Então, quando aqui ele está falando da formação da consciência, ele está falando que a consciência é um produto social. Mas será que a consciência é só um produto social? Ou ela vai para além dessa relação de produto social? Onde está o sujeito nessa história, né? Será que é só a cultura oficial, essas instituições que vão resultar na construção da consciência? E continua mais um último pedacinho do Marx, né? A diferença de consciência em decorrência da divisão de trabalho. A consciência empreende isoladamente toda essa podridão que tem um único resultado: os três momentos constituídos pela força produtiva, o estado social e a consciência podem e devem necessariamente entrar em conflito entre si, pois, através da divisão do trabalho, torna-se possível aquilo que se verifica efetivamente, que a atividade intelectual e material, o gozo e o trabalho, a produção e o consumo, caibam a indivíduos distintos. Então, a possibilidade que esses elementos não entrem em conflito reside unicamente na hipótese de acabar de novo com a divisão de trabalho. Então, quando a gente pega esse trecho, a gente vê que as questões ligadas à consciência têm a ver com questões de luta de classe, tem a ver com representações de um grupo de forma hegemônica, e as representações que são colocadas nos discursos são
aquelas pessoas que têm um poder econômico, né? Têm um poder, tendo poder econômico, tem o poder também de ditar regras e ditar formas de pensar, né? Essa é uma visão de consciência e de construção de consciência que não passa pela mediação da linguagem. E os embates, né? Embora o Marx fala do embate de luta de classes, aqui a gente vai ver outros aspectos que vão para além desse aspecto da luta de classe. Qualquer produto ideológico é não apenas uma parte da realidade natural e social, seja ele um corpo físico, um instrumento de produção ou um produto de consumo. Mas também ao contrário desses fenômenos, reflete e refrata outra realidade que se encontra fora dos seus limites. Então, aqui a gente está vendo aqui que o produto ideológico que é marcado pode ser por um corpo físico, por um instrumento de produção, por um produto de consumo. Tudo isso faz parte da produção ideológica. É muito interessante a gente começar a pensar. E eles não só refletem as coisas que acontecem na sociedade, como também refratam. Esses produtos que estão lá, eles não espelham a realidade. Eles vão ganhando assentos apreciativos, eles vão sendo contornados por pensamentos ideológicos, por outras formas. Né? Então, tudo o que é ideológico possui uma significação. Ele representa e substitui algo encontrado fora dele. Ou seja, ele é um signo. Onde não há signo, também não há ideologia. Então, aqui temos um detalhe novo. Né? Como é que manifesta a ideologia? Né? A ideologia se manifesta através de signos ideológicos. E esses signos ideológicos eles podem ser tanto verbais como não verbais. Isso é que é interessante. Ele mesmo aqui já está falando de alguns signos, que, lógico, a gente tem a palavra como excelência, né? A palavra como elemento maior em termos de signo, mas existem outros signos não verbais que, em si, eles não são nada ideológico, né? Mas, na relação com a vida social, no mundo social, eles vão ganhando esse viés ideológico, né? Como um corpo físico pode manifestar aspecto ideológico, né? Isso é uma grande questão, né? Aí eu estava vendo essa semana uma postagem da Jojo Todinho. Então, a Jojo Todinho estava com um biquíni bem cavado, né? A nossa sociedade é maldosa, né, às vezes, né? Então, gordo não pode usar biquíni. A gente já faz uma leitura, né? O corpo é o corpo, mas ele está rodeado por apreciações, por avaliações, por juízo de valores, né? Um velho se mostrar pelado, isso para muita gente isso corresponde a uma afronta, um ridículo, né? Então, não sou eu que estou dizendo isso, mas a sociedade está imbuída de juízo de valores, né? Então, ela vê esse corpo físico, que em si é um corpo, ele vem aí carregado de sentidos, assim como o instrumento de produção. O instrumento de produção, ele é simplesmente um instrumento. Mas, ao entrar no discurso, esse instrumento de produção ele pode ganhar um viés ideológico, né? E pode se transformar, inclusive, num símbolo ideológico. É o caso do exemplo, né? A foice e o martelo, que são símbolos lá da União Soviética. Então, esse instrumento de produção, ele ganha um novo viés, ele ganha uma nova força, ele ganha sentido, e um sentido ideológico. Isso aí está no campo da criação ideológica. Né? Outra questão, um produto de consumo. Né? O pão é pão, o vinho é vinho, mas será que isso pode se manifestar no produto ideológico? Sim, porque se a gente pega o pão e o vinho, começa a associar com a história de Cristo, né, a última ceia e todo o simbolismo que tem o pão e o vinho, né, o corpo e o sangue de Jesus, se a gente começa a trabalhar com isso, a gente vai, então,
entrar numa cadeia de processos ideológicos, né? Então, o que o Voloshinov está dizendo aqui? Que ideologia tem materialidade, desde um corpo físico ao instrumento de produção até um produto de consumo, sem falar na palavra, que daqui a pouco a gente vai aprofundar. Então, a grande questão é quando é que um objeto material se torna ideológico? Qual o valor que um objeto material possui, né? Ou pode possuir? Né? Não é à toa os brinquedos, né? Os brinquedos que vocês vão ver aí, que as crianças o tempo todo interagem, né, com esses brinquedos, eles têm muita ideologia. Né? Ter uma boneca negra, que é um simples objeto, ali já vem muito sentido, já vem muita significação e já vem um processo de apreciação, de acentuação ideológica, né? Então a gente pode pensar que um objeto em si no mundo não tem significação, né? Ele compõe simplesmente uma realidade natural. Mas, na medida que ele vai entrando nessa construção de juízo de valor, pensar essa representação nas relações com a vida social, eles vão ganhando esse teor ideológico. Né? Então, todo produto natural, tecnológico, de consumo, pode tornar-se insigno e adquirir, assim, um sentido que ultrapasse as suas próprias particularidades. Né? Então, o objeto em si não é ideológico, mas na medida em que ele vai sendo significado e ressignificado, ele vai ganhando esse viés ideológico. Então, de alguma forma, o modo como o Voloshinov está apresentando aqui a questão da criação ideológica é bem diferente daquilo que Marx apresentava como criação ideológica, como ele explicava a questão da consciência e da ideologia, assim como também aquelas psicologias que haviam naquele momento. Então, aqui a gente tem aí, né, a foice e o martelo, né, instrumentos de produção que viram símbolos, viram signos ideológicos. Um instrumento de produção também pode ser transformado em signo ideológico. É o que ocorre aí com a foice e o martelo. Né? O pão e o vinho, a mesma coisa que eu acabei de explicar. São signos ideológicos. Né? A gente começa a pensar que signos não são só palavras, né? Aquele modo como Saussure apresentava. Aqui também ele vai fazer alguns questionamentos, né, sobre essa questão do idealismo e do psicologismo. Né? O que o idealismo e o psicologismo ignoram é que a própria compreensão pode ser realizada apenas em algum material sígnico, por exemplo, no discurso interior. Então, agora ele está trazendo um outro aspecto, que é a questão do discurso interior. Né? Qual é a dinâmica desse discurso interior com essa parte externa? Né? Qual é a dinâmica desse discurso interior? Então, esse pessoal da psicologia, eles desconsideram que um signo se opõe a outro signo e que a própria consciência pode se realizar e se tornar um fato efetivo apenas encarnado em um material signo. Porque a compreensão de um signo ocorre na relação deste com outros signos já conhecidos. Em outras palavras, a compreensão responde ao signo e o faz também com outros signos. Né? Então, reparem que, às vezes, o signo, às vezes, um signo, ele vai se relacionar com outros signos que vão falar sobre esse signo, que vão combinar para construir representações. Então, os signos eles podem estar entrelaçados. E no nosso pensamento, isso acontece muito, né? A gente vai combinando ideias, né? E essas ideias, esses signos, né? Vão fazendo a gente se representar e representar as coisas, né? Dessa maneira. E sempre refletindo um pouco a realidade, mas também retratando essa realidade. O signo não é somente uma parte da realidade, mas também reflete e retrata uma outra realidade, sendo por isso mesmo capaz de distorcê-la, ser fiel, percebê-la de um ponto de vista específico e assim por diante.
As categorias de avaliação ideológica, falso, verdadeiro, correto, justo, bom, podem ser aplicadas a qualquer signo. O campo ideológico coincide com o campo dos signos. Eles podem ser igualados. Onde há signo, há também ideologia. Tudo que é ideológico possui significação sígnica. Então, tudo que a gente já falou agora de corpo humano, de produto, de consumo, de tudo isso, na medida que entra no campo da significação, ganha valor ideológico. Né? Então, a criação ideológica se dá por meio de uma cadeia de signos que retomam outros, mas os ressignificando nesse processo de deslizamento de sentido. E é por isso que, às vezes, aquela história de visões muito deterministas, né? Às vezes, alguns acontecimentos vão fazendo com que um fato ganhe um novo sentido, uma nova significação. Né? Então, justamente porque a gente vive numa sociedade que é atravessada pela história e pela cultura, é que os sentidos não vão ser sempre o mesmo, eles vão sempre se renovando e se ressignificando de acordo com os acontecimentos. Então, a criação ideológica se dá por meio de uma cadeia de signos. Né? E essa cadeia de criação e da compreensão ideológica vai de um signo a outro, depois para um novo signo, que é única e ininterrupta. Sempre passamos de um elo signo e, portanto, material a outro elo signo. Essa cadeia nunca se rompe, nem assume uma existência interna imaterial e não encarnada no signo. Né? Todo signo tem essa materialidade. E essa materialidade ele é fruto dessa disputa de sentidos. Né? Os sentidos vão sendo renovados, né? Vão sendo ressignificados. Agora mesmo, né? É muito interessante a gente pensar, por exemplo, essa noção de mulher. A construção de mulher hoje, por conta das novas tendências, né? As pessoas começam a pensar na sua identidade de gênero. Então, antigamente, quando a gente pensava em mulher, a gente pensava em mulher de uma perspectiva heterossexual. Hoje, travestis se colocam como mulheres. Tanto é que agora tem mulher trans. E para caracterizar a mulher, essa perspectiva hétero, a gente chama de mulher cis. Novas palavras são ressignificadas. E o travesti ganha o estatuto de mulher, ganha uma nova significação. É uma questão. Então, para a gente pensar como é que esses signos eles vão se transformando. E é sempre um embate, é sempre uma luta, né? Por essas representações, por essas significações. E isso tem uma repercussão muito grande no modo como essas pessoas vão ser inseridas na sociedade, vão ser aceitas na sociedade. Então, a cadeia ideológica construída por linguagem vai atuar nas consciências individuais, no processo de interação entre as consciências. Essa cadeia ideológica se entende entre as consciências individuais, unindo, pois, o signo surge apenas no processo da interação entre as consciências individuais. Olha que bonito, né? A gente pensar aí nessa relação das consciências individuais, coisa que parece que a gente era só reflexo do social. Né? Nós somos seres muito diferentes um dos outros e que nesse processo de troca a gente vai, inclusive, ressignificando muita coisa. Né? É muito interessante como, às vezes, uma pessoa pode ressignificar um campo da língua. Eu gosto de falar, por exemplo, do Pablo Vittar. Ele revolucionou a língua. Né? Ele fez uma revolução na língua. Ele fez uma modificação na língua. Quando é que você usa um artigo feminino com nome masculino? Né? A Pablo. Né? Então, a partir dele, você tem uma pessoa que se designa, naquele momento, como uma pessoa do gênero feminino. Até porque ele se veste como mulher, ele se porta como mulher,
E então é uma construção feminina, então é a Pablo, e pega na língua. E todo mundo chama de a Pablo. Isso daí tem uma ver com um processo de interação, de discussão, de consciências individuais que se constroem nessas relações. A própria consciência individual está repleta de signos. Uma consciência só passa a existir como tal na medida em que é preenchida pelo conteúdo ideológico, isto é, pelos signos. Portanto, apenas no processo de interação social. E é nesse processo de interação social, nesse processo, que eu vou me constituindo como ser. E eu não sou um mero reflexo da sociedade. Então, a filosofia idealista da cultura e os estudos culturais psicológicos erram quando vem a ideologia na consciência, sem compreender o seu processo dialético entre a consciência individual e a materialidade externa. Né? Então, esse processo de criação ideológica tem a ver com esse movimento da consciência individual, tem a ver com essa questão da materialidade externa, de um mundo que já vem pré-significado, pré-construído, e que a gente toma esses elementos como ponto de partida para construir as nossas visões de mundo, o nosso modo de compreender a realidade, as nossas concepções. Né? Então, desse mundo, a gente tem uma visão bem menos determinista e mecanicista para a gente pensar o processo de criação ideológica. A filosofia idealista da cultura e os estudos culturais psicológicos, apesar das profundas divergências metodológicas, a filosofia idealista da cultura e os estudos culturais psicológicos cometem o mesmo erro crucial ao localizarem a ideologia na consciência. Eles transformam a ciência das ideologias em uma ciência da consciência e suas leis, sejam elas transcendentais ou empírico-psicológicas. A criação ideológica é um fato material e social. É inserida a força dos limites da consciência individual. Essa força material, esse mundo que, quando a gente entra, já é totalmente ideologizado, entra na nossa consciência individual, não tem como não entrar. Né? Então, essa materialidade desses discursos que estão aí postos na sociedade não tem como também entrar na nossa construção, deixar de entrar na nossa construção subjetiva. Vai estar lá presente também. Né? E aí a grande crítica aí é justamente esse aspecto. Né? Essa psicologia que não considera essa materialidade ideológica que nos constitui como sujeitos. Então, aí a gente vai ter o problema da polarização da consciência. Foi esquecido justamente tanto nessa teoria marxista quanto nessa teoria dessas psicologias a mediação da linguagem na atividade social. A consciência individual é um fato social e ideológico. Enquanto essa tese não for reconhecida com todas as suas consequências, a psicologia e a ciência das ideologias não poderão ser construídas de modo objetivo. É justamente o problema da consciência que cria as principais dificuldades e gera uma profunda confusão em todas essas questões relacionadas tanto à psicologia quanto à ciência das ideologias. A consciência foi transformada em um depósito para todos os problemas insolúveis. Então, e aí voltando à perspectiva marxista, porque é uma perspectiva adotada no livro, Voloshinov vai dizer que a consciência só pode ser sociológica. A consciência não pode ser deduzida diretamente da natureza, como fazia o materialismo mecanicista ingênuo, e nem da visão que a psicologia objetiva atual, biológica, behaviorista, reflexológica iria colocar. A ideologia não pode ser deduzida a partir da consciência, como fazem os idealistas, nem os positivistas e nem aqueles que assumem os positivistas de abordagem psicológica. Né? A consciência se forma e se realiza
no material sígnico, criado no processo de comunicação social na coletividade organizada. Então, existe aí uma coletividade, existe aí um grupo, e é aí que se dá o processo de construção da consciência. E, por fim, Voloshinov vai fazer algumas conclusões depois de fazer essas asserções, né? A ciência da ideologia, de modo algum, depende da psicologia e tampouco se baseia nela. Ao contrário, é a psicologia objetiva que deve se basear na ciência das ideologias. Então, como é que nós constituímos a nossa subjetividade, né? A nossa subjetividade não vem de um eu interno lá, um eu puro, um eu que com todas as suas tendências. Existem tendências, mas ela se constitui num campo ideológico. Né? Ser mulher no século XVIII é ser de um jeito, e ser mulher no século XX e no século XXI é ser de um jeito totalmente diferente. Esse mundo histórico, social e cultural nos faz ser de uma determinada forma, porque nós estamos diante dessa materialidade. A realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade objetiva dos signos sociais. As leis dessa realidade são leis de comunicação cíclica, determinadas diretamente por todo o conjunto de leis socioeconômicas. Voloshinov não deixa de lado esses aspectos econômicos. Os aspectos econômicos também determinam, sim, a nossa construção subjetiva. Mas não é só isso. A realidade ideológica é uma superestrutura colocada diretamente sobre a base econômica. A consciência individual não é arquiteta da superestrutura ideológica, mas apenas sua inquilina alojada no edifício social dos signos ideológicos. Então, a consciência e essas relações elas são muito mais complexas, né? Conclusões ainda, né, de uma proposta de uma linguística sociológica, né? Então, depois de pensar tudo isso, é preciso pensar então uma linguística sociológica, né? O signo só pode ser pensado nesse terreno interindividual, onde há disputa de sentidos, de significado, porque as pessoas são de lugares diferentes, falam de lugares diferentes, pensam de maneira diferente e têm interesses diferentes. Então, toda a sua realidade é integralmente absorvida na sua função de ser signo. A palavra é o meio mais apurado e sensível da comunicação social. A palavra não é apenas o mais representativo e puro dos signos, mas também um signo neutro. Aí que fica bacana também, né? A palavra não é apenas o mais representativo e puro dos signos, mas também signo neutro. Ela pode assumir qualquer função ideológica, científica, estética, religiosa. Por quê, né? Porque a palavra, a gente tem a palavra, às vezes, assim, em estado de dicionário, mas ela vai servir para cada falante, essa palavra, ela vai ser vestida de uma forma totalmente diferente. Até porque esses sujeitos vão combinar essa palavra com outras ideias, né? E vai produzir um outro efeito de sentido, né? É como um chapéu, né? Ou bouchier, né? Você pode pegar um bouchier, isso é cafona, né? Bouchier, um top, sei lá, alguma coisa assim desse tipo, né? Uma roupinha que combinada com outras pode ser uma coisa bem chique, né? Pode ser uma coisa sensual, pode ser uma coisa brega, né? Então, a combinação desses signos vai gerar aí uma estrutura, um sentido, um significado, né? Então, o signo em si ele é neutro, ele pode ser neutro quando está em estado dicionário, mas quando combinado, quando tomado ele numa relação, vai ser totalmente diferente, né? É o caso, por exemplo, da palavra golpe, né? O golpe vai ter vários sentidos, né? O próprio fica em casa. Essas palavras, elas têm um uso
um uso neutro, mas quando ela é incorporada em determinadas situações, elas vão ganhando uma significação totalmente nova. O fique em casa, antes do Covid, era ficar em casa, mas ficar em casa hoje tem um significado repleto de responsabilidade, de uma série de coisas que mobilizam a gente a dizer eu fique em casa. Né? Então, tem um outro sentido que estava lá em estado embrionário, mas com essa situação do Covid, ele ganha uma nova significação. Por isso que as palavras são neutras, elas são sempre coringas, elas são sempre possibilidades de ser tomada por alguém e construir com um determinado sentido e significado ideológico. Né? A palavra pode servir como signo de uso interior, por assim dizer, e ela pode realizar-se como signo, sem ser plenamente expressa no exterior. Por isso, o problema da consciência individual tomada como palavra interior, em geral, signo interior, é uma das questões mais importantes da filosofia da linguagem. Os processos de compreensão de qualquer fenômeno ideológico não podem ser realizados sem essa participação do discurso interior, que não é mecânico. Então, basicamente, essas são as conclusões e essas são as propostas desse primeiro capítulo, né, e dessa proposta que já vai apontando o que ele pretende estudar nesse campo aí de uma linguística sociológica, né, e de uma proposta de pensar o próprio processo da criação ideológica.